o Corinthians pode voltar hoje para a zona do rebaixamento, Piperno. Se o Goiás, que é favorito contra o Curitiba em casa, vencer o jogo de hoje, o Goiás passa o Corinthians e o Corinthians entra na zona do rebaixamento de novo com um time que tem uma folha salarial de 25 milhões de reais, hein? É o que eu falo. Ah, mas tem muito time que é pior, que tá ali disputando, que é pior, mas que não tem uma folha salarial desse tamanho. O Corinthians é uma vergonha o que o Corinthians está fazendo com uma folha salarial que tem, com jogadores que tem, que a gente falou ontem aqui no Canelada. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô Piperno, eu acho meio imperdoável um Corinthians com os jogadores que tem. Ah, é um timaço? Não. Mas eu falei, tem muito aquela justificativa, é um time velho. Não é só velho, pô. Porque, ó, você pega, o Fagner tem 32, pô. É a mesma idade do Marcos Rocha, que tá jogando um bolão no Palmeiras. Aí você tem o Cássio, independente da idade, é um goleiraço. Aí você tem Maicon, não é velho. Jogou até lá na Ucrânia, foi caríssimo pro Shakhtar Donetsk. Fausto Vera, não é velho. Yuri Alberto, não é velho. Roger Guedes, não é velho. O Duqueiroz, que foi embora agora, mas que estava jogando, não é velho. Adson, não é velho. Não dá para justificar só a vergonha que o Corinthians vem fazendo, dizendo que é um time velho, é um time que não joga. Você tem jogadores bons e razoáveis e não consegue jogar bem esse time do Corinthians. De qualquer forma, o Corinthians, a gente tem falado bastante, não tem uma causa, é uma soma de erros. A diretoria do Corinthians trabalha muito mal, a diretoria do Corinthians tem integrantes no seu departamento de futebol que erraram tudo, deram prejuízo ao clube, fizeram péssimas negociações, contrataram jogadores que não têm mais condição, apostaram em ex-ídolos que claramente não têm mais o que entregar, não conseguem mais entregar, não acertaram a substituição da comissão técnica, chegaram inclusive ao requinte de afastar o Lázaro do comando do futebol e 3, 4 dias depois o Lázaro virou assistente técnico do Danilo, que era o técnico do Sub-20, para jogar um derby contra o Palmeiras lá no Allianz. Então, tudo. O Corinthians, assim, esgotou o arsenal de erros para esse primeiro semestre. Então, sabe, essa situação muito crítica, ela é reflexo disso. E aí, o Flávio Prado diz um negócio que eu acho que resume bem isso. O futebol brasileiro hoje, ou o Campeonato Brasileiro hoje, tem 8 times padrão Série B. O Corinthians tem 50% de chance de escapar porque ele está nesse bolo, mas também tem 50% de chance de cair. Tirando o Curitiba, que é pior, o resto é tudo mais ou menos igual. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, em 2 segundinhos. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu até entendo o que o Piperno falou, Bruno. Zé também, sobre essa situação. Tem 8 times ali que tem nível para cair para a Série B. Mas tem 8 times com nível para cair com a Série B sem um investimento milionário, pô. Sim. É o que eu falo, Curitiba acabou de ser comprado, estava quebrado o Curitiba. Foi comprado aí por 1 bilhão e 100 milhões de reais, 90% do clube. Aí você tem América Mineiro, também não tem esse investimento. Goiás, que tá brigando ali, não tem esse investimento. O Vasco tem. O Vasco pagou caro em alguns jogadores e também não tá jogando. Mesmo problema do Corinthians. Cuiabá. Então, eu até entendo esse argumento do Flávio Prado, tem 8 que tem time para cair. Só que o Corinthians, elenco não era para cair. Ele não deveria estar junto com esses times. Na bola, ele tá jogando no nível desses times aí. O Coritiba realmente é o pior do campeonato de longe, não ganhou nenhum jogo até agora no campeonato, fez 4 pontos e com 4 empates, né? Não ganhou jogo nenhum. Realmente, Coritiba faz uma campanha abaixo do normal, mesmo para os times que brigam lá embaixo, em 12 jogos, hoje ele vai fazer o 13º, não ganhou nenhum. E os outros ali, Goiás, Cuiabá, Bahia, Santos, Vasco, Corinthians, estão jogando mais ou menos no mesmo nível. Até o próprio Corinthians contra esses adversários, ganhou do Santos outro dia na Vila, mas empatou em casa com o Cuiabá, perdeu para o Goiás, lá em Goiânia. Então o Corinthians ele não está conseguindo, nem nos confrontos com esses times, tirar vantagem. Ele joga no mesmo nível. Você assiste Goiás e Corinthians e Cuiabá, você não afirma com convicção, não, o Corinthians é melhor que esses times. Você vê no jogo, né? Esquecendo os detalhes, o quanto vale o elenco, os jogadores individualmente.
Você olha o jogo, Corinthians-Cuiabá, Goiás-Corinthians, você fala no mínimo que é igual. E no jogo Goiás e Corinthians, Goiás foi melhor que o Corinthians mesmo, ganhou merecidamente, foi 3-1 o jogo. O Corinthians parece um time de pré-temporada. Parece. Amistoso de pré-temporada, que você não vê movimentos treinados, você não vê triangulação. Ontem você foi não, barato. né? Não, você vê o Corinthians jogando contra o Bragantino, salta aos olhos, porque você vê do outro lado um Bragantino jogando direitinho, com vários movimentos preparados, e você vê um Corinthians que parece que está na pré-temporada. O Corinthians está agora fazendo o que devia ter feito lá no começo do ano, no Campeonato Paulista. Você lembra que antes do Campeonato Brasileiro começar, o Corinthians não era colocado nessa briga do rebaixamento, porque você imaginava Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, apesar do Robert Renan estar na época ainda, né? Fábio Santos, vê, só nome, né? Sim. Aí, meio campo, Fausto Vera, na época tinha falava-se do Cantígio ainda, aí Paulinho, Juliano, Renato Augusto, não tem mais ninguém aí, né? Aí Roger Guedes, Yuri Alberto, não sei. Detalhe, o Bragantino quem que tá aí? Não tinha 12 jogadores. Ontem, 12. o Piperno, ontem o Corinthians entrou com 5 meninos, né, no time titular, e na hora das alterações botou mais 5. Sim. Usou 10. Esses nomes aí, nome não adianta, não adianta ter só nome. 16 né? que jogaram, né? 11 mais 5, 16, 10 da base. 10 da base, ou seja, ele está iniciando a montagem de um time no meio da temporada, não é verdade? Ou seja, era para estar fazendo isso no começo do ano, se é que não devia entrar com o dinheiro investido, como bem falou o Pilhado, com tanta grana investida, era para já entrar com um time, né? Melhor, né? Treinador, tudo certinho lá no começo da temporada. Mas não. E ele está agora no começo da temporada com um time cheio de meninos tentando achar um time para disputar o campeonato. Não, e o Luxemburgo, né, o Mauro, ele falar sobre evolução, aí que é forçar, porque ele chegou a falar, né? Se você não enxerga uma melhora, não posso fazer nada. Eu enxergo de maneira diferente, eu vou deixar para vocês analisarem. Hoje ficou claro que se for para jogar mal o primeiro tempo e depois melhorar no segundo tempo, até o gol Bragantino, onde estava uma zaga bagunçada, até o gol do Bragantino, onde estava uma zaga bagunçada. Ele diz que melhorou individualmente, mas que não melhorou no coletivo. Eu não consigo ver melhora nenhuma no Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. O Roger Guedes, que estava fazendo gol adoidado, tá há 6 jogos já sem marcar. Inclusive, ontem o Yuri Alberto deixou de dar um passe para ele ali, que a torcida ficou na bronca. E o aproveitamento do Luxa só tá atrás, só tá na frente do Jair Ventura, depois do rebaixamento do Corinthians. A gente tem, ó... O Jair Ventura salvou o Corinthians, pelo menos, né? Com ele o Corinthians não caiu, né? 2018, não foi? Foi. Chegou à final da Copa do Brasil, eliminando o Flamengo do Barbieri e escapou do rebaixamento, que era a meta. Ele pegou o bonde andando no final. Foi isso Ventura. mesmo. Não pegou no começo do campeonato. Escapou no penúltimo jogo contra o Vasco. Bem ou mal, ele escapou. Ou do Matheus Vital. E levou o time na final da Copa do Brasil. Não sou fã do trabalho do Jair Ventura, do perfil dele, não acho que é um técnico para o Corinthians, mas para aquela emergência ele resolveu, né? Verdade seja dita. A gente não pode... O número está aí, mas vamos colocar no contexto, ele escapou do rebaixamento. Ó, olha os aproveitamentos, ó. Cristóvão Borges, 48%, 2016. Silvinho, 48%. Cristóvão, 48,1%, 2016. Silvinho, 48,06%, 2021, 2022. Thiago Nunes, 47,4%. Loss, 46,6%. São os piores, isso. Os piores depois do rebaixamento. Sim, teve gente com desempenho bem melhor, claro. Coelho, 37,7%. O Coelho, é verdade. Osvaldo de Oliveira, 37,0%. Osvaldo antes de fazer a harmonização facial. Em 2016. Ficou parecido com o Renato Maurício Prado, né? Impressionante. Já viram? Dá uma pesquisada depois. Renato Maurício Prado e Osvaldo. Ficou muito parecido com o Renato. É impressionante. Sexta-feira, eu estou dizendo aqui que você fez a harmonização facial também. Eu fiz. Então, eu já falando. fiz. Mas você não ficou muito diferente, não. Não. Foi parceria. É aquele negócio. Permuta, faz então, aí levezinho. Faz aí levezinho. Tudo bem. É, porque você estava falando aqui do Cadu Moliterno também, aí surgiu aí, pelo amor de Deus. Surgiu esse assunto na sexta-feira. Luxemburgo, 33,3% e Jair Ventura, 31,5%. Agora, não dá. O Luxa, às vezes, ele quer falar, ele quer ter um discurso para enganar, né? Não dá, não evoluiu nada. O Corinthians... Eu acompanhei atentamente ontem a coletiva depois do jogo. O jogo, assim, eu não vou dizer que eu fiquei assustado, porque para ficar assustado tem que esperar alguma coisa melhor. Então o jogo não assustou. Você vê o jogo e fala, cara,
tá feia a coisa mesmo. Porque assim, o Corinthians não consegue competir, gente. O Bragantino hoje é um dos times mais organizados, um dos times em melhor momento no campeonato, mesmo com desfalques, né? Tanto que já deu uma bela subida, vencendo jogos seguidos. O Bragantino ganhou com muita autoridade. As chances do Corinthians se resumem a uma ação individual, uma jogada esporádica, uma arrancada. Não tem uma jogada, muitos garotos, uma verdadeira frigideira, eu acho, para esses meninos. Os jogadores caros que estão no elenco do Corinthians, todos de fora, ausentes, ou fora do time titular, sem corresponder, também deixando muito a desejar no momento de dificuldade do clube. E o que me chamava a atenção era assim, toda vez que a imagem na transmissão ia buscar as expressões dos torcedores, né? As caras, os rostos dos torcedores do Corinthians. Todo mundo meio incrédulo, olhando assim, tipo, não vai acontecer nada aqui, né? Estamos ferrados mesmo. Você via na cara de cada corintiano ali que os caras não tinham esperança de nada. Nem de um empate. E não veio o empate, nem passou perto. O Bragantino até teve chance de fazer mais gols. E aí na coletiva depois do jogo também foi um show de horrores, né? Essa foi uma pergunta até do colega Marco Belo. Ele fala, eu não enxergo. Aí ele se agarrou nisso, né? Se o Marco Belo pergunta para ele, você disse que houve evolução. Onde? Pode me mostrar? Mas como o Marco falou, eu não enxerguei, você enxergou aonde? Aí ele se agarrou nisso. Se você não está enxergando, não é problema meu, não posso fazer nada, babá, tudo bem, mas a pergunta dele, essa foi uma introdução, a pergunta é onde melhorou? Não ficou claro. E depois tem uma pergunta do colega Vessone, Rodrigo Vessone, do Meu Timão, do site Meu Timão, que colocou esses números aí, exatamente esses números, falou, olha, o seu desempenho é o pior, é o segundo pior, desde o rebaixamento do Corinthians, que foi em 2008. Você está satisfeito? O que você acha e tal? Claro que eu não estou satisfeito, respondeu até de forma muito direta. Mas não se desenvolveu no assunto, que esse é o ponto. O desempenho é ruim, os números são ruins. Muito se discutiu quando ele voltou para o Corinthians se ele é ultrapassado ou não. Acho que essa não é a pauta. A questão é, o Luxemburgo é hoje ultrapassado ou não? Aí cada um vai dizer uma coisa. Os amigos dele vão dizer que ele nunca está ultrapassado. Tem vários amigos na imprensa, inclusive, que defendem incondicionalmente. Ex-jogadores. Cara, que ele foi melhor que eu trabalhei. Eu concordo que deve ter sido melhor que trabalhou. Mas esses jogadores que vão em programa da televisão, esse programa de boleiro, né, que falam isso, são caras que jogaram nos anos 90. Estamos em 2023, tanto que eles estão lá como ex-jogadores. Então isso não pode servir a vida inteira como desculpa para um clube como o Corinthians ter o Vanderlei como técnico. O Vanderlei não demonstrou nenhuma condição de ser técnico do Corinthians nessa sua volta, gente. Quais foram os momentos assim, de um suspiro? Uma vitória sobre o Atlético, uma grande mobilização ali, o Corinthians ganhou aquele jogo. A vitória sobre o Fluminense, que já vinha descendo a ladeira ali e tal. E está se arrastando, cara. Está se arrastando. Vai jogar agora com o América Mineiro. É um confronto absolutamente aberto pela Copa do Brasil, né? O América está mal colocado, mas também tem 3 competições. E para o América ficar no rebaixamento é o que faz parte do roteiro. O América sabe que a luta dele é não cair. E a partir daí ele tenta fazer algo mais. Então um clube desse está na zona de rebaixamento, ele não vai sofrer como um grande. Ele vai tratar assim, não, eu estou aqui, mas o Fortaleza fez isso ano passado. Saiu. Agora o Corinthians é uma âncora ali. Hoje pode entrar de novo no rebaixamento, basta que o Goiás ganhe do Coritiba, que é o pior time do campeonato. Não vou ficar, nenhum de nós vai ficar, aliás, creio eu, minimamente surpreso se em poucas rodadas tivermos Coritiba, Vasco, Corinthians e Santos entre os 4 piores. 4 campeões brasileiros, 3 muito grandes. Você acha que Corinthians, Vasco e Santos podem cair? Daqui a pouco vão ficar todos... O Santos não ganha de ninguém. Ontem levou um vareio do Coritiba. O Corinthians, do Cuiabá. Estamos falando aqui agora do caso do Corinthians. E o Vasco... Gente, o Vasco tem nem técnico. O Vasco contra o Botafogo. O Botafogo não fez um bom jogo hoje, na minha opinião. Ontem. Foi um jogo acho que abaixo do que outros que o Botafogo fez. Tanto que esse segundo gol, o Botafogo comemora muito, que deu um certo alívio. Que o Vasco, todo desorganizado, ainda estava ali tentando alguma coisa. Alex Teixeira perdeu um gol. Perdeu um gol feito numa falha do Adriel, se você for sair jogando. O Alex Teixeira conseguiu perder o gol frente a frente com o goleiro. Então quase que o Botafogo tomou um empate de um Vasco que é um... Gente, o Vasco é um arremedo. O que é aquele Puma Rodrigues, gente? Segundo gol, que coisa medonha. O cara saiu da frente do Caso Alberto, do Botafogo, para fazer o segundo gol. Vasco, Santos e Corinthians está deprimente. Horroroso. Os 3, assim, sem perspectiva. Cruzeiro também. Não, o Cruzeiro se costuma, daqui a pouquinho vai se aproximar. Mas esses 3 estão muito perto e o Coritiba não consegue sair lá de baixo. Então, se daqui a 1, 2, 3 semanas chegar aqui, pô, olha só que ele tá... Não vai ser surpresa nenhuma. O caso do Corinthians é muito grave. Por quê? Contrataram o técnico, os que não vão trocar, se trocar não sabe o que vão trazer. E o mais bizarro nisso tudo, aí você vê, assistindo a partida, uma contratação internacional. O Matias Rojas do Racing lá vendo o jogo. E esse jogador estava na mira do Botafogo, o Botafogo estava para contratar, de repente saiu de jogada. Por quê? Isso é o que o pessoal até fala na Argentina, ofereceram muito dinheiro. O Racing tentou renovar, o Botafogo estava na parada, o Corinthians, pelo jeito, chegou com uma proposta arrebatadora
E o jogador veio. Ele fala aqui, são 50 milhões de reais para todo o período que ele vai jogar no Corinthians. Então, é um investimento caríssimo de um time que está com transfer ban, gente. Antes de contratar, o Corinthians tem que organizar o que tem ali dentro. O Corinthians tem elenco para ficar na posição muito melhor. Mas o trabalho da comissão técnica é muito ruim. É muito ruim. O time não tem nada, gente. Eu estou com os colegas. Eu não consigo enxergar nada de bom ali. E acho que esses garotos podem ser fritados ali. Que a torcida depois começa... Qualquer torcida é assim. Perder a paciência com todo mundo. E porque eles ganharam do Liverpool do Uruguai, não significa que eles saem para enfrentar o Bragantino. Que é outro tipo de adversário. E acostumado a jogar nos estádios aqui de São Paulo... acostumado a jogar com menos torcida, é um time que para ele está tudo bem. Jogar no Maracanã, Itaquera, no Mineirão, ele vai e não tem torcida mesmo. Joga ali em Bragança aqueles jogos e quando sai, para ele isso é normal. Você vê que ontem tinha meia dúzia na torcida do Bragantino, times de outros estados enchem aquele setor ali que não tinha ninguém ontem. Então, ontem acho que foi para o corintiano mais otimista, aquele que acredita em tudo de bom, ontem foi um choque assim para o cara passar o domingo pensando estamos ferrados mesmo. E hoje pode voltar para a zona do rebaixamento. É provável que volte, né? O Goiás é muito favorito hoje, imagino. Ganhou do Vasco uma semana fora, deve ganhar do Coritiba. É o mais provável.